banco de dados e o MySQL. Vamos entender a lógica por trás dos bancos de dados. Vamos ver que o termo certo que a gente tem que usar na maioria das vezes é SGBD e do que os bancos de dados são compostos. E aí, por fim, vamos ver como conectar PHP e MySQL. Que a ideia é, via um arquivo PHP, um código PHP, a gente buscar dados num banco de dados para a gente poder fazer a nossa prática. Então, a ideia de centralizar dados é para que a gente consiga, por exemplo, salvar e ler mensagens de um bate-papo, que a gente consiga apresentar e escrever e-mails, deixar digitado, que a gente consiga exibir e escrever posts de um blog. Aí sempre que qualquer pessoa entrar no blog, ela está vendo, né, os X últimos posts. Exibir ou registrar compras de produtos em um site de compra, exibir quais são os produtos disponíveis em certas categorias, quais são os preços, alterar os preços. E aí a gente tem se a gente tiver esses dados em um local central, a gente consegue mostrar os mesmos dados para todo mundo, e de maneira que a gente não precise escrever código HTML, alterar código HTML para fazer alterações. E aí, para centralizar os dados, além do back-end, a gente vai precisar de alguma coisa que armazene dados. A gente poderia utilizar arquivos texto, poderia usar também uma planilha de Excel, sei lá. Só que existem formas com melhor desempenho do que isso e com mais facilidade do que simplesmente um arquivo texto ou uma tabela de Excel. Foi pensando nesse tipo de caso que a turma da computação criou na década de 70 os bancos de dados, que servem exatamente para poder armazenar dados de uma maneira mais estruturada, favorecer o uso, o acesso a esses dados por vários usuários simultaneamente, então ele tem um desempenho muito melhor, além de possuir uma forma da gente fazer pesquisa ou busca nesses dados de uma maneira muito elegante e interessante. Quase sempre que a gente fala banco de dados, a gente não está falando certo, tá? Por exemplo, tem abre aspas, banco de dados chamado MySQL, que é muito famoso, o Facebook usa, muitas empresas usam, é bem bacana. Só que o MySQL, ele não é um banco de dados. Você pode instalar o MySQL na sua máquina e você não vai ter um banco de dados. Você vai ter um sistema gerenciador de banco de dados. Porque você pode ter vários bancos de dados cadastrados no MySQL que está rodando na sua máquina. Então, o termo correto, né, da definição para o MySQL, para o Postgres, que é outro, para a Oracle, para o MySQL, para o Microsoft SQL Server, são SGBDs, Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. E aí a gente vai usar o MySQL, aqui está a carinha dele do site oficial, por ele ser gratuito, multiplataforma, funcionar no Windows, Linux e Mac e bastante popular. Todo banco de dados, não importa se é MySQL, se é Oracle, Postgres, SQL Server, daqueles que a gente mostrou, eles são baseados num conceito de entidades e seus relacionamentos. A ideia é que essas entidades elas podem ser abstratas ou concretas. Por exemplo, uma entidade pessoa, ou num blog, uma entidade usuário e uma entidade post e uma entidade comentário. Então a gente pode ter várias entidades. E essas entidades podem ter relacionamentos entre si. Então num blog a gente pode ter que todo post ele é redigido por um usuário. E que todo post pode ter um ou zero ou mais comentários. Nos exemplos aqui de um banco de dados de um banco, uma pessoa pode fazer diversas transações bancárias. Então, pessoa é uma entidade, transação bancária é outra entidade e existe um relacionamento entre elas. Num outro tipo de sistema, um carro possui uma pessoa que é o seu dono. Então, existe a entidade carro, a entidade pessoa e um relacionamento entre elas.
Em outro caso, uma pessoa pode fazer diversos pedidos de compra em uma loja. Aí nos SGBDs, essas entidades são representadas pelas tais tabelas. Essas tabelas, aqui no caso está mostrando um exemplo de tabela de raças de ovelha. Então esse é o nome da tabela. E aí a gente vai ter alguns campos que descrevem cada ovelha. Então eu tenho registros que são as linhas da tabela. E cada registro, aqui no caso, cada raça de ovelha, é descrita por seu nome, pela expectativa de vida e pelo alimento preferido. E eu poderia ter várias outras colunas, sendo vários outros campos que descrevem a entidade ovelha. E aí, para eu poder conversar com o banco de dados, para poder falar assim, ô banco de dados, eu quero que você me dê todas as ovelhas. Ou então, ô banco de dados, eu quero que você me dê todas as ovelhas que têm a expectativa de vida acima de 10 anos. Existe uma linguagem que foi criada para poder nos possibilitar, a gente programador, conversar com o banco de dados e fazer essas consultas. O nome dessa linguagem é Structured Query Language, ou SQL, que é muito comum e em cursos de banco de dados vocês vão ver bastante SQL. Nessa aula de hoje, a gente vai dar um foco num, digamos, comando, ou o termo certo é cláusula, da SQL, que é utilizada para a gente pegar dados de um banco de dados, ou fazer uma consulta. Porque existem também cláusulas que servem para a gente inserir novos elementos numa tabela, para atualizar, para remover, dentre outras coisas. A cláusula select é a que a gente vai usar para poder fazer buscas ou consultas no banco. E ela funciona da seguinte forma. A gente coloca a palavra-chave select, a gente fala quais colunas a gente quer trazer, a gente escreve from, qual que é a tabela de onde a gente está trazendo, e se a gente tiver critérios como, por exemplo, eu só quero as ovelhas com expectativa de vida maior do que 10, eu colocaria where e aí aqui as condições. Vamos ver uns exemplos. Se eu tiver um banco de dados que tem uma tabela que chama raça ovelha, e eu escrever para esse banco de dados, olha, eu quero selecionar todos os campos, todas as colunas from a tabela raça ovelha. Aí ele vai me retornar a tabela com todos os campos e todas as ovelhas, todos os registros. Mas se eu quiser apenas o nome das ovelhas, se eu não estiver interessado na expectativa de vida no elemento preferido, eu posso falar select apenas o campo nome from a tabela raça ovelha. E se eu quiser colocar um critério para a minha busca, eu posso colocar, aqui eu coloquei select nome e elemento preferido da tabela raça ovelha, where a expectativa de vida é menor do que 5. Aí retornou 2. E como que eu uso banco de dados num programa PHP? Com esse código aqui, a gente consegue conectar um arquivo PHP a um banco MySQL. E para isso, eu preciso especificar em que computador está o banco de dados MySQL, qual que é o usuário nesse banco, qual que é a senha desse usuário e qual que é o nome do banco. No caso passado ali era o banco de dados das ovelhas. Aqui já é o banco de dados dos piratas, que vai ser da nossa prática. Eu preciso definir também qual que é o tipo de codificação do banco de dados. Para o caso de eu ter palavras com acento, elas aparecerem bonitinhas para mim. Aí aqui eu estou fazendo uma pergunta. Se essa variável db estiver nula, quer dizer que deu erro. E aí eu vou mostrar uma descrição do erro de tentar conectar com o banco de dados e vou fazer o programa PHP morrer. Ele vai simplesmente dar uma mensagem de erro com essa descrição. Esse die é um comando do PHP.
Agora, se tudo der certo, eu vou começar a mostrar meu arquivo HTML e aqui, se tivesse uma barra de rolagem, a gente ia ver, né, o restante do arquivo HTML que vai utilizar essa conexão com o banco de dados dos piratas, aqui no caso, para poder fazer algum tipo de consulta. Aí, lá dentro do arquivo, digamos, index.php, eu posso escrever um comando SQL e jogar esse comando dentro de uma string para uma variável do PHP. E aí eu posso chamar a variável DB de database, banco de dados, e pedir para ele fazer essa consulta para mim. Que consulta? Essa aqui, ó, que é selecionar o nome e o elemento preferido da tabela raça ovelha. Aí, esse resultado da consulta, se tiver um número de linhas, número de registros, número de ovelhas maior do que 0, eu vou printar uma lista não ordenada e vou percorrer o resultado e depois eu vou fechar a lista não ordenada. E aí, enquanto eu tiver resultados para poder mostrar, ou seja, eu vou percorrer todos os registros que o banco de dados retornou, eu vou printar uma LI com informações sobre esta raça em particular de ovelha. Então aqui eu estou criando essa variável linha que se refere a cada laço desse while, a cada iteração, vai ter qual que é as informações desta ovelha atual, como por exemplo o nome e o alimento preferido. Agora a gente está pronto para poder fazer a nossa prática dos piratas dinâmicos.